Ô, Fábio, indo pros finais aqui, cara... Cara, a gente fala pra caramba, eu nem vejo o tempo. Levando em consideração, então, fechando o episódio, assim, levando em consideração que os processos atencionais, fazendo um breve resumo, os processos atencionais são sustentados pelos processos motivacionais, que tem ali a sua importância para a formação mnemônica de um circuito de memória que vai ficar num engrama, que precisa ser revisitado, precisa ser reforçado, precisa ser ativo, útil, precisa ter uma função comportamental clara para ser perpetuado dentro do nosso repertório. Tudo isso que a gente falou. Um processo psicoterapêutico, eu falei isso em 2019, quando ninguém falava muito sobre neurociência, principalmente na internet, e sofri muita chacota na internet na época. Hoje eu vejo que algumas pessoas reproduzem. Eu sempre falei assim, cara, a psicoterapia é um tratamento biológico porque ela vai atuar principalmente nesses circuitos específicos, e na medida que você muda aqueles 5 itens, por exemplo, num paciente com TDAH, mas aquilo obviamente serve para outros contextos, dadas as proporções, você está alterando circuitos biológicos no cérebro, bioquimicamente falando, numa pessoa. Cara, e é uma resistência muito grande disso por conta da nossa cultura. Infelizmente, a nossa cultura, a filosofia que permeou muito o desenvolvimento científico é uma filosofia da transcendência. Né? O que é uma filosofia da transcendência, que tem uma influência muito grande de Platão e Aristóteles, né? É uma filosofia que pensa que a realidade ela não está aqui. Ela transcende, ela está além, ela está fora da caverna, certo? O que foi muito importante em alguns aspectos para o desenvolvimento das ciências, da filosofia de uma forma geral, né? Mas essa ideia que foi raptada, sequestrada pelos filósofos da igreja e que chegou até nós, principalmente a partir dos filósofos renascentistas, mas depois, ela criou uma ideia de essencialidade, que está muito bem destacada no cogito cartesiano, né? O cogito ergo sum, penso, logo existo. Né? A ideia de penso, logo existo é uma ideia interessante, porque o Descartes ele faz um jogo para dizer que a nossa essência está ligada ao pensamento. Quando ele diz penso, logo existo, ele oculta o sujeito pensador, que é eu penso, logo eu existo. Certo? Então ela joga o pensamento para uma dimensão que não é uma dimensão física. E nós nos acostumamos com isso a vida toda. Tanto que o Freud fica maravilhado com os sintomas conversivos. Ele diz, não, mas peraí, como é que a mente produz isso? Produz isso. E o Descartes também fez ferrou com a nossa vida quando fez a ideia dualista, né? De isso, porque daí hoje ele... Isso, até hoje, isso. Porque essa ideia essencialista vai caber nisso. Porque o que o Descartes queria era poder dissecar cadáveres. Isso, fazer teste de animal sem anestesia. Isso. Daí, não, esses bichos não têm alma. Olha, ele tá gritando, mas é só o movimento mecânico. Isso, exatamente. Certo? Então, essa separação corpo e mente, ela foi tão profunda, mas ela veio lá dessa ideia de que existe uma essência, né? Então, a nossa essência, ela não estaria no nosso corpo. Certo? E essa ideia foi tão profundamente arraigada, cara, que a gente ficou nos últimos 2 séculos preso nisso, tentando desconstruir isso. O Freud foi um dos caras que disse, não, mas peraí, como é que isso acontece? E aí ele vai criar um negócio que eu acho ótimo, que é a psicossomática. Cara, não existe porra nenhuma de psicossomática, né, cara? Porque não tem divisão entre corpo e mente. A gente tem um organismo que funciona. Então as pessoas demoraram muito tempo, e daí a gente ouvia aquilo assim, a psicologia é o tratamento da alma. O psiquiatra trata o cérebro e o psicólogo trata a mente, A mente é tipo, pessoal, pra vocês entenderem, a mente é como se fosse a secreção do cérebro, né? Cara, depende do autor. Tem autor que vai achar que a mente não tá nem no cérebro. Não, no caso, para termos populares assim, só pra galera entender, o cérebro produz a mente. Mas tem correntes filosóficas da ciência importantes, como por exemplo o behaviorismo, que nega a existência da mente. Eles dizem que você falar mente é difícil porque você não sabe onde ela tá, qual que é o tamanho dela, qual lugar que ela tá no cérebro. Eles dizem que é uma pseudo-questão. A questão mente e cérebro é uma pseudo-questão. Não existe. É tipo você, inclusive o William Ball fala isso. É tipo você perguntar quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete.
tem como saber, porque a gente não sabe o tamanho do anjo. Não tem como... Não é uma questão. Não é uma pergunta. Não é uma questão. Não tem como a gente nem querer responder, porque a gente não consegue medir um anjo pra saber se ele cabe na cabeça de um alfinete. E aí tem um componente que é muito importante a gente destacar, velho, que é o nosso comportamento verbal. Mente é uma referência... Toma água aí. Não, tá tudo tranquilo. A mente é uma referência muito abstrata. Ela não trata, é isso que falou, ela não trata de nenhum lugar, ela não trata de um processo específico, ela trata de muitas coisas. Exatamente. Certo? Então, de uma certa forma, a gente tem que pensar que essa relação corpo-mente, ela enviesou a nossa visão sobre o ser humano. Certo? Essa relação corpo e mente enviesou a nossa perspectiva do comportamento humano, porque jogou numa dimensão que a gente não tem acesso. Tirou o problema daqui, então a gente transcendeu esse problema para um outro lugar. E a gente, como cientista, a gente trabalha com a imanência. A gente trabalha com a coisa que está acontecendo aqui agora, com a experiência do indivíduo aqui, com como ele recebe, como ele transforma, como ele processa e como ele emite informações. Perfeito. Certo? Então, e isso é uma dificuldade até hoje, cara. Eu recebo muito pouco xingamento nas redes sociais, mas quando eu recebo é de alguém essencialista. É de alguém que acredita em alma, é de alguém que... E pessoal, não tem nenhum problema com religião nenhuma. Ela só não é um objeto para mim. Ela não transcende na mesma área de conhecimento que eu. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, que tanto ciência quanto religião são dois atos de fé. A diferença é que aqui você trabalha em comunidade e com evidências, certo? E aqui não tem verdade absoluta. Aqui tem. Exato. É uma produção de conhecimento diferente. Aqui a gente tem a falsabilidade. Ou seja, o que a gente está falando hoje, amanhã a gente... pode ser mentira. O que para nós é verdade hoje, amanhã pode ser mentira. Certo? E a gente está exposto a isso. Né? Então, isso as pessoas têm que entender muito bem. A discussão, elas não se cruzam. Você pode, inclusive, ser religioso e cientista. Não tem problema. Não tem problema. Newton era religioso, só que ele nunca colocou Deus nos cálculos dele, tá ligado? Pois é. Certo? Não tem problema isso. Então são duas coisas diferentes. A ciência, Deus não é um objeto científico. Deus, se existe, é uma coisa que permeia todas as coisas. A gente estuda as coisas. Certo? Então não é um objeto para a ciência, não é uma questão para a ciência. O comportamento religioso, a formação da igreja, o quanto a religião influencia no humor e na saúde mental, isso sim pode ser objeto para a ciência. Mas essa questão essencialista não é. Certo? A ciência, ela é feita, de certa maneira, construída naqueles fenômenos que nos são sensíveis ou a partir de instrumentos que nos evidenciem coisas que talvez a gente não seja sensível, mas que a gente sofra as consequências. Por exemplo, raio ultravioleta.